tarde. Boa tarde. Qual que é o seu nome? É Eliana. Eliana, o meu nome é Fabrícia, eu sou psicóloga e você está aqui hoje para uma avaliação psicológica, correto? Sim. Eu vou te fazer algumas perguntas para a gente começar o nosso processo de avaliação. Me fala seu nome completo. É Eliana Maria da Silva. Qual que é a sua idade? É 45 anos. Certo. Eliana, você sabe o que é uma avaliação psicológica? Eu acho que são testes, né? Que faz com a pessoa. Certo. Na verdade, uma avaliação psicológica, ela não é feita apenas de teste. Ela é uma investigação a respeito da queixa que você está trazendo para a gente, vai trazer, né, para a gente aqui hoje. E para a gente saber como que a gente vai lidar melhor com um tratamento ou um apoio psicológico com relação à queixa que você trouxer para a gente. Pode sim ter testes durante uma avaliação, mas ela não é feita só de testes, ela pode ser feita também com o seu acordo, com entrevistas com outras pessoas que sejam próximas a você, né? Tudo com o seu consentimento. E a avaliação, ela é feita durante de 8 a 10 sessões. Ela não é feita só em uma sessão, ela pode ser realizada em mais sessões. Ela é realizada entre 8 e 6 sessões. E aí a gente vai ver, né, qual vai ser a estratégia que a gente vai poder trabalhar, tudo que for falado aqui, tudo que a gente conversar aqui é sigiloso, tá? Não vai sair daqui. Se você ficar com alguma dúvida, você fica à vontade para poder perguntar. Qual que for a queixa que você está trazendo para a gente hoje? Eu tô me sentindo muito ansiosa. Certo. E me fala um pouco dessa sua ansiedade. Então, a minha ansiedade, eu comecei a observar uma vez que eu tava sentindo assim, meu coração muito acelerado, sabe? E eu achei que eu tava com um problema cardíaco. Aí eu procurei um médico porque tava me incomodando muito. E aí no dia na hora que eu cheguei lá, ele falou comigo que não ia me passar nenhum medicamento, porque ele falou que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí eu observei assim que de vez em quando eu ficava com o coração acelerado, a pálpebra com uma sensação de que estava tremendo, sabe? Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Por causa dele ter me falado que era ansiedade. Eu achei que era problema cardíaco. E foi algum encaminhamento que te trouxe aqui hoje? Foi encaminhamento do psiquiatra, porque eu estava assim com dificuldade para dormir e, igual eu te falei, de vez em quando eu fico com esse coração batendo acelerado. E às vezes, dependendo da situação, eu fico com suor excessivo. Aí eu resolvi procurar um psiquiatra e ele pediu para que eu fizesse essa avaliação. E no psiquiatra você está fazendo algum uso de algum medicamento? Então, a princípio, ele falou que iria avaliar melhor para poder me receitar, mas ele não descartou uma possível medicação, não. Porque se eu continuar do jeito que eu tô, ele disse que vai ser necessário, pelo menos no início. Você já fez uso de algum medicamento antes? Antes já. Eu já usei alguns remédios naturais e assim por um longo tempo, sabe? Uns 10 anos. E eu fiz uso também de medicamento aqueles que o médico receita, sabe? Tarja preta. E essa medicação natural você tomou por conta própria ou foi indicado por algum médico? Não, foi um médico que me receitou. Eu até achei estranho porque já me falaram que médico não receita
esse tipo de remédio natural, mas na época ele falou que ia tentar fazer esse acompanhamento comigo para ver se ia dar certo esse remédio natural, e eu fiquei bastante tempo usando ele. Certo. E você já fez algum acompanhamento com psicólogo antes? Então, eu já fiz. Logo nessa época que eu comecei a sentir esse coração acelerado, sabe? Aí eu procurei uma psicóloga, mas eu fui poucas vezes por causa que eu estava com pouco dinheiro, na época era um tratamento particular, eu não estava tendo condições de pagar, aí não teve como eu dar sequência no tratamento. Mas você foi só essa vez ou você já chegou aí outras vezes? Não, eu fui nessa vez, eu fui mais ou menos umas 4 vezes. Aí depois eu tive que parar porque eu não tive condições de continuar. Essa ansiedade que você tem sentido, você teve algum episódio que aconteceu para começar a desencadear essa ansiedade? Quando que isso começou para você? Olha, um acontecimento assim específico, eu não estou lembrando, sabe? Eu não sei te falar. Mas eu observei que começou na época que eu estava com a minha filha pequena, sabe? E aí tava sendo assim muita coisa para mim poder fazer, eu trabalhava e aí eu não estava dando conta, eu senti que eu estava muito acelerada, tentando fazer tudo e muito preocupada com o futuro, em dar conta de cuidar dela. E aí eu comecei a sentir assim uma dificuldade para dormir bem, então desde essa época. Quantos filhos você tem? Eu tenho uma só. Só uma filha? Qual que é a idade dela? É 15 anos. 15 anos. Você é casada, Eliana? Sim, sou casada. Certo. E os seus pais? Me fala um pouco da sua família, seus pais, seus irmãos. Você tem irmãos? Então, meu pai já é falecido, eu tenho mãe, o meu relacionamento é bom com ela, mas assim, em relação a me ajudar, nessa época que eu precisei, quando eu estava tendo essa sensação de ansiedade, eu não tive muito apoio porque ela já não tinha condições de cuidar de uma criança, né, de me ajudar tanto. A minha relação com a minha família, com as minhas irmãs, meus irmãos, é tranquila, uma relação boa. Então, assim, eles não moram perto de mim, então, assim, é mais a distância mesmo, eles não estão muito por dentro dos meus problemas que eu tenho na minha casa, né? Igual eu estava te falando, a gente até comenta dessa ansiedade, dessa sensação ruim que eu fico sentindo às vezes, mas assim, tudo por telefone, de vez em quando que alguém vem me visitar, porque todo mundo mora longe. Então, assim, é uma relação boa, mas porém distante, né? E com a minha mãe também, e eu procuro não ficar levando muito problema para ela, porque eu fico com medo de causar algum problema também de saúde nela, né? Porque ela fica preocupada com a família toda, então eu fico não querendo levar muito problema para ela. Essa sua ansiedade, você consegue identificar um momento que ela acontece mais? Se ela é contínua, quando ela vem com mais intensidade? Olha, eu não sei te falar assim, com precisão quando que acontece. Por exemplo, agora eu estou estudando para um concurso. Então, eu sei te falar que agora eu estou muito preocupada em passar nesse concurso. Então, assim, eu fico ansiosa para poder estudar, para conseguir um bom emprego, e aí eu vejo que eu não tenho muito tempo, e eu fico pensando que eu não vou dar conta, mas mesmo assim eu quero tentar fazer o concurso, e eu vejo que isso me deixa ansiosa. Ao mesmo tempo que eu fico ansiosa, querendo uma mudança, né, no meu futuro, um emprego melhor, também me fica a preocupação de
como que seria, né, a minha mudança para poder trabalhar num emprego diferente. E essas novidades também me preocupam, então eu fico assim, com a sensação de preocupação em relação ao futuro, né? Que eu não sei o que será, como que será, se eu vou dar conta dessa mudança, se eu conseguir um novo emprego, ou também eu fico com medo da frustração de não conseguir passar, de não dedicar e não conseguir passar. E eu observo que sempre que eu penso nisso, eu fico com uma situação assim, eu fico acelerada. O meu pensamento, ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo alguma coisa, que eu estou na minha casa, arrumando a casa, ajeitando as coisas no meu momento de folga, eu fico com a cabeça que eu preciso estudar, que eu preciso dar conta. Então, assim, eu vejo que eu fico com várias preocupações ao mesmo tempo. Atualmente você está trabalhando, Eliana? Sim, eu estou trabalhando. Eu trabalho num salão de beleza. Certo. E você percebe que essa ansiedade, ela te atrapalha a fazer alguma coisa na sua vida? Eu acho que atrapalha, porque tipo assim, eu nunca estou satisfeita com as coisas que eu estou fazendo, eu fico querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então assim, eu já acordo achando que eu tenho que deixar tudo arrumado em casa, que eu tenho que fazer tudo direitinho no meu trabalho. Então assim, que eu tenho que dar conta da minha agenda, que todo mundo que me procura eu tenho que fazer. E eu fico me cobrando também como mãe, como esposa, que eu fico querendo ser presente em tudo. Então, essa ansiedade me atrapalha porque eu não consigo separar cada coisa no seu tempo, né? Pensar que a gente não vai dar conta de tudo, eu fico achando que eu tenho que dar conta de tudo. E como que era a sua infância e adolescência? Você, hoje, olhando para trás, você percebe que você também tinha esse problema com ansiedade? Olha, na minha infância, eu acho que foi assim, bem tranquilo. Minha família sempre cuidou muito bem de mim. Então, assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre me trataram com muito respeito, com muito carinho. Eu não lembro de nenhum episódio, não. Na adolescência, né, eu já ficava assim, né, querendo sair mais. Às vezes minha mãe não deixava, eu não ficava satisfeita, sabe, chorava e tudo, mas eu não lembro assim especificamente um episódio de ansiedade assim aparecendo, não. Às vezes até tinha, mas eu não soube identificar. Já teve alguém na sua família com ansiedade? Olha, eu acredito que a minha mãe é ansiosa, porque ela também é o tipo de pessoa que quer fazer várias coisas, vive reclamando que não dorme bem, a pressão dela é alta, ela é hipertensa. Então, assim, hoje, olhando para mim, eu vejo que parece que eu tenho muito dela, sabe? Então, eu acredito que ela é uma pessoa ansiosa também. E como que foi você na escola, Eliana? Na escola, eu era uma boa aluna. Eu sempre me cobrei muito, sabe? Queria tirar as melhores notas. Minha mãe cobrava muito ter um bom comportamento, meu pai. E assim, eu fui uma criança, uma adolescente que, igual eu te falei, tirando a época que eu queria sair, né, ir pra show, pra essas coisas assim, quando a minha mãe achava que eu ainda era muito nova, então eu não gostava muito disso, mas eu obedecia. Eu era uma pessoa assim, uma adolescente que não dava muito trabalho, não, era tranquila. Você gosta do seu trabalho? Sim, eu gosto do meu trabalho, só que eu sou uma pessoa que eu não sei falar não para as minhas clientes. Então, sempre que alguém me procura, não sei se é devido até essa ansiedade, que eu fico achando que tenho que dar conta de tudo, então
às vezes minha agenda já está cheia, eu fico querendo arrumar um jeito de colocar mais pessoas e eu fico querendo, e aí elas me mandam pedindo, falando que gostam do meu trabalho e eu fico querendo agradar e acabo me desagradando, né? Porque aí eu fico sobrecarregada, né? Porque aí eu sempre marco mais pessoas além da conta, fico com a agenda bem lotada e fico também bastante cansada. E como que é os seus momentos de lazer? Olha, de lazer, eu às vezes saio de casa, eu não sou muito de sair de casa, eu vou ao mercado, à igreja, então assim, passeio mesmo, eu faço uma vez no ano, nas férias assim, do meu marido e da minha filha, aí eu faço esse passeio, sempre assim, ou a gente vai pra praia, para algum lugar assim, para um hotel fazenda, mas tirando disso eu fico mais em casa mesmo. Tem alguma coisa que você faça que você acha que te ajuda a aliviar a sua ansiedade? Olha, eu comecei a fazer academia, sabe? Porque sempre as pessoas me falavam, minhas clientes falavam, academia faz muito bem, é muito bom, relaxa, é bom para aliviar a tensão, o estresse. E aí eu comecei a fazer, mas devido a esse tanto de coisa que eu já faço, também não consegui levar muito adiante, sabe? Então assim, eu vou, mas eu falto muito. Então você não está indo com frequência, você não tem Não. uma frequência para você ir à academia? Não, eu tento, sabe? Eu me programo, assim, no início da semana eu falo assim, essa semana eu vou ir a semana inteira, né? Eu faço essa programação, mas eu não consigo cumprir. Eu fico achando que, aí é igual eu te falei, as pessoas me procuram, aí eu vou marcando, quando eu vejo eu não tenho mais tempo de ir para academia. Eliana, como que é a sua rede de apoio? Você tem alguém que te apoia, alguém que você converse, que consiga te ajudar no seu dia a dia? Olha, me ajudar, eu vou te falar que eu conto só com as pessoas da minha casa mesmo. Meu marido, a minha filha. Então, assim, para me abrir, assim, porque tem coisas que, por exemplo, se eu quiser começar confidenciar alguma coisa, eu não tenho. Porque tem coisas que não dá para falar para o marido ou para a filha, né? Agora, algum outro tipo de ajuda, assim, não. Eu tenho meus vizinhos, né, que eu cumprimento e tudo, mas assim, nada além disso. E tem as minhas clientes, mas é mais no profissional mesmo, sabe? A gente conversa, bate papo, mas assim, ajudar não. Como que é a sua relação com o seu marido? Olha, a relação com o meu marido é uma relação boa, só que acaba que a gente não tem muito tempo, né, de ficar próximo, assim, não são muitas horas, porque devido ao meu trabalho e o dele também, então a gente se vê mais no final de semana, né? E aí ele é uma pessoa muito ocupada também, porque mesmo ele estando em casa, às vezes ele tem que voltar para o trabalho, o telefone toca, é alguém chamando para fazer algum tipo de reparo, alguma coisa no trabalho dele que ele precisa estar lá, algum problema que precisa ser feito. Então, ele é uma pessoa muito ocupada, sabe? E a sua filha? Minha filha está numa idade assim que às vezes eu perco um pouco a paciência com ela, porque eu vejo ela querendo sair muito, passear muito com os colegas, e aí eu fico cobrando dela estudar mais, e eu vejo que dedica pouco aos estudos, assim, eu acho que ela deveria dedicar mais. Então, com isso, às vezes ela não gosta muito do que eu falo para ela, fala que no tempo dela as coisas são diferentes, que na minha época que a gente ficava mais em casa, que
pai e mãe que falava tudo pra gente o que devia fazer, que hoje em dia não é assim e que as coisas mudaram, porque eu costumo falar com ela que, né, o que a minha mãe falava, mesmo que eu não gostasse, eu obedecia, e às vezes, embora ela obedece, às vezes eu vejo assim que ela não fica muito satisfeita e eu fico assim preocupada, ela com más companhias, né, eu tenho muito medo dela fazer coisa errada. E o seu marido e a sua filha, que são as pessoas que você mais convivem, eles têm alguma queixa com relação a essa ansiedade que você está me trazendo, que tem te atrapalhado? Isso de alguma forma afeta eles? Olha, a reclamação que eu vejo assim, que eles fazem assim de mim, é que eu não tenho tempo para nada, sabe? Então, assim, os dois falam, nossa, mas você não tem tempo para nada, é uma pessoa que fica só correndo para tudo, quer resolver tudo, então eu observo que eles reclamam disso, sabe? E a relação do seu marido com a sua filha? A relação dos dois é boa, sabe? Ele não é igual eu que fico, eu sou uma pessoa mais rigorosa, que fico querendo as coisas assim, né? Igual eu te falei, do meu jeito, não quero que fica saindo todo dia, fico com medo das más companhias. Ele entende que é diferente, ele já entende que não, que tá tranquilo, que tá tudo bem, que pode sair, que vai dar tudo certo. Ele não fica com essa preocupação toda, essa insegurança assim que eu tenho. Eliana, então, como eu te falei, né, o processo da avaliação, ele dura mais sessões e a gente combina então para a gente encontrar na próxima semana e dar continuidade a essa avaliação. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Não, eu não fiquei com nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo. Aí no caso, então, a gente continua, né? Como você disse, né? Isso, aí na próxima semana então a gente encontra para a gente dar seguimento à nossa avaliação. Tá, então você pode marcar, porque eu pretendo seguir, fazer tudo certinho para mim ficar bem, né? Tá, joia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Viu? Muito obrigada. Boa tarde.